Olá, já não nos víamos há um ano. Estão bem? Sabem, há exatamente um ano que eu estive aqui convosco, mas nessa altura estava noutra cadeira. Se calhar algum de vocês ainda se lembram. Foi no pavilhão Carlos Lopes e a cadeira era vermelha e grande. Era a cadeira de um cético, recordam-se? De notar que eu era um cético, mas com muita intuição. Até porque na altura não tinha dados para validar se a minha intuição estava certa ou se estava errada. E por isso decidi muitas vezes, por intuição, e os resultados deram-me razão durante muitos anos. Mas afinal a minha intuição às vezes estava errada. E houve uma altura em que por causa disso fiquei sozinho. Caros colegas, hoje eu sei o que podia ter afundado a minha liderança. E hoje vou partilhar convosco aquela que foi provavelmente a melhor masterclass de liderança em toda a minha vida. Chama-se 2020, o novo contrato. Eu sei que não parece um ano, parece um século, não é? E o facto é que durante esse século o mundo ficou diferente. As pessoas estão diferentes, vocês estão diferentes, eu também estou diferente. E tudo o que já sabia sobre liderança parece-me que de repente descarrilou. Tudo aquilo que eu já sabia por intuição foi posto em causa e ainda está a ser. Concordarão comigo? A nossa reputação de liderança está a ser posta em causa por esta incerteza toda. Os livros de liderança vão ter que ser reescritos e espero que a partilha de aprendizagens e não só os sucessos seja uma nova forma de liderar. Por isso vamos todos recomeçar. Sabem, antes disto tudo, quando eu pensava em liderança, imaginava muitas vezes um comboio. O comboio da liderança, eu sei que é uma visão simplista, mas funcionava. Então era assim, no tal comboio à frente, muito rápido, sempre em excesso de velocidade, e ao maquinista. Vamos lhe chamar o líder. Andava pelos carris, por fora dos carris, por onde fosse preciso, mas na verdade sempre a 200 a hora. E porquê? Bom, para criar futuro, para liderar cultura, para desfazer, para desafiar, para crescer, para fazer avançar. E depois logo a seguir vinham aquilo que eu chamo na brincadeira os fogueiros, ou seja, as equipas de gestão, que estão logo atrás, às vezes assim meio aos tropeções para tentar apanhar o líder, perceber muito bem para onde é que ele vai, e sempre a espargata para não perder ninguém lá de trás. E por fim, neste comboio da liderança, os passageiros. Uma grande coluna de gente com imenso valor, de que eu me orgulho muito, e com uma enorme determinação para fazer andar o comboio, e que pela velocidade de ser diferente, ou por outro ponto de vista qualquer, às vezes sentia-se um bocadinho confusos, sem perceber muito bem o que se passava lá à frente, um bocado baralhados. Mas de repente, meus caros colegas, a liderança dos comboios deu-se conta que afinal os carris desapareceram e o comboio passou a andar em alto mar. E já não se percebia muito bem onde estavam os carris, se era uma onda, se era um carril. E em águas calmas, todos os navios têm um bom capitão. Mas com o mar alto, com o mar incerto, sem farol de confiança no horizonte, sentido todos à nossa volta com medo, aí a conversa já é outra. E começamos às vezes até a ouvir vozes. E talvez a pior voz a quem ponderei a dar ouvidos foi a minha própria. Uma das minhas vozes internas mais fortes, a do medo. O medo de ter medo. Coisa estranha, não é? Eu hoje chamo-lhe na brincadeira o senhor MDM. Medo do medo. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar deste senhor. E colegas, não se preocupem porque é uma metáfora. E eu aposto que se calhar alguns de vocês estão-se a rir porque se calhar também já ouviram vozes, não é? E o que é que dizia essa voz? Dizia muitas vezes: "Oh Pedro, então e se eles descobrem que afinal tu já não tens assim tantas certezas? E se eles estão a perceber? O melhor é não dizer a ninguém. Ir até ao limite." E o excesso de trabalho tornou-se uma necessidade muitas vezes. Então isso foi criticado. Mas afinal, quem são eles para me avaliarem? Bem, mas eu não me posso expor nesta fase da minha carreira. Pedir ajuda ou conselhos, então, está completamente fora de questão, porque os outros parecem que estão todos ótimos e, portanto, o problema deve ser eu, só pode ser. Se calhar só tenho que lhes dar mais atenção. Mas a todos, a cada elemento da empresa, da equipa, aos meus clientes, aos clientes dos clientes, e à minha família, claro, e aos meus amigos e aos meus vizinhos, estarei a ficar paranoico ou sou arrogante? E depois a tal voz: "Olha, Pedro, que este mar está bravo, portanto agarra-te, mas é o que conheces. Concentra-te em ti mesmo, porque no mar só há um capitão. Afinal, estás a afundar ou estás a navegar? E se decides mal? Afundas-te. Vá, faz lá como sempre que fizeste, porque resulta sempre muito bem." Vocês não sabem, mas há muito tempo eu tinha até feito um pacto com este senhor medo do medo. E o pacto funcionava assim: eu não denunciava a ninguém, não falava dele, pelo menos à frente das outras pessoas, e então aquele ajudava-me.
E vivi muito bem com esse pacto durante muito tempo. Até porque o medo sempre me ajudou a liderar. E já agora quase sempre com bons resultados. E não era só comigo que ele tinha esse pacto. O medo tinha muitos amigos. E o pacto funcionava. O problema é que, sem saber, fui-lhe entregando a alma. E tal, eu, medo? Não tenho medo de nada, eu sou o líder. Medo, eu? Não. Um leve receio daqui ou ali, de um projeto, uma preocupaçãozinha com aquele forecast ou com outro, mas nada de grave, descansem, está tudo bem. Não se pode chamar isso medo, que disparate. Querem ver qualquer dia, ainda vem para aqui um líder para uma conferência destas, dizer que sente coisas e que se calhar até tem medo. Ele está mas a afundar a liderança, querem ver. E foi assim, supostamente sem medo, que eu decidi, em conjunto com a minha equipa, há um ano atrás, fazer uma transformação profunda na nossa organização. Desenhar a estratégia a longo prazo, reorganizar equipas, criar outras equipas novas, mudar formas de trabalhar e, claro, ao mesmo tempo entregar os resultados. E tínhamos feito essa promessa para 2020. E confesso-vos que, a dada altura, até eu achava que aquilo já era tudo uma loucura. Um mês depois desta promessa, o que aconteceu? Veio o Covid. E com ele uma enorme crise sanitária e económica e, sobretudo, muito medo por todo lado. E quando demos por nós, o comboio que íamos transformar em andamento, mas que já sabíamos conduzir, saiu dos carris. E de repente estávamos em mar revolto daqueles de que ninguém conhece, as marés, nem os baixios. E tive medo, sim, de facto. E vi medo à minha volta. E até uma equipa com enorme talento e experiência, ainda assim, muitas vezes senti-nos aprisionados pelas circunstâncias. E depois fiquei sozinho em casa, como todos. E como estive muito tempo sozinho, o feedback era zero. E essa foi a maior dureza, confesso. Liderar sem qualquer tipo de feedback traz muitas vezes solidão. As decisões que tínhamos que tomar eram tantas e tão difíceis, num mar tão revolto e imprevisível, que houve um momento em que eu tive que parar aquela paranoia e pensei, Pedro, isto só lá vai com confiança. Confiança a sério, com transparência, partilha, clareza. Era ficar paranoico ou criar confiança para poder pedir ajuda. E passei pelos medos todos, digo-vos hoje assim meio sem graça. E pronto, eu tenho medo. Tenho, aliás, vários medos. Misturados com muitas outras coisas que sinto todos os dias ao mesmo tempo. Muitas delas também associadas ao medo, inseguranças, ansiedades, tristezas. E também, claro, ainda bem, alegrias, euforias, vitórias. E reaprendi. Reaprendi que onde a liderança faz mais diferença é em tempo de incerteza e de medo. E é também quando ela é mais difícil. E isto é uma verdade brutal e implacável. Quando o comboio sai dos carris e passa para o mar revolto, é preciso decidir com o senhor do medo e os seus amigos todos ao lado. E sim, ouviram bem, eu lidero equipas e negócios, apesar de algumas vezes também sentir medo, do senhor medo. Porque é que isso me custou tanto a aprender? Porque toda a vida nos ensinaram uma narrativa falsa, a de que os líderes não sentem medo. A família, a escola, Deus, qualquer que seja a referência com a qual nascemos e crescemos, todas nos ensinaram, para a nossa própria defesa, a ter medo. E a figura protetora desse medo era sempre um personagem indestrutível, que a nossa mente criava, um super-herói, o nosso pai ou outro familiar qualquer, um professor, uma referência qualquer, que na nossa meninice construímos como indestrutível para nos proteger. E depois, mais tarde, nas empresas, dei por mim a ter momentos onde também comecei a vestir aquele arquétipo do líder sem medo. Um líder não tem medo. Não tem inseguranças e já agora também não sente, nem pede ajuda, claro. O que é que nos acontece a todos no nosso dia-a-dia? Temos vergonha dos nossos sentimentos. Temos vergonha de ter medo, de nos expor nas nossas fragilidades, vergonha das nossas dúvidas, em vez de responsabilidade, muitas vezes. E isso é algo que tem um impacto enorme nas nossas empresas. Tem essa consciência. Está a impedir-nos de sermos e trabalharmos no nosso melhor. Por exemplo, impede relações de confiança tão críticas agora, nesta nova forma de viver, de máscara, remotamente, e está a afundar o nosso processo de decisão. O medo de ter medo pode estar a afundar a nossa liderança, meus caros colegas. Tenho reaprendido que, enquanto líder deste novo navio da liderança, sempre que peço ajuda, mesmo sentindo que estou a expor uma fragilidade minha, afinal estou a confiar. E descubro que sou capaz de confiar no outro para fazer isso. Qualquer que seja a relação hierárquica que ele tenha comigo.
E ao contrário, a mesma coisa. A minha percepção de alguém que me pede ajuda é que está a ter um ato de uma enorme generosidade comigo. Porque quando alguém me pede ajuda e se expõe, me está a dar algo seu de muito íntimo. Isto é mesmo possível fazer. E é incrível. E é isto que gera confiança. O que talvez nos surpreenda mais é que há muitos outros comboios a navegar neste novo mar de incerteza. E por isso têm muitos líderes com medo. É natural. Aliás, os medos dos CEOs são um tema bastante estudado. Mas curiosamente, ou talvez não, muito pouco falado pelos próprios. E o que eu descobri é que o medo é uma emoção primária muito presente nas lideranças. Curioso é que os diferentes estudos apontam quase todos para a mesma conclusão. Parece que há assim uma espécie de desfazamento entre a imagem que nós temos de nós próprios e a imagem que os outros têm de nós. São os medos. O medo para ser incompetente aos olhos dos outros, tecnicamente conhecido e muito estudado na psicologia como o síndrome do impostor. É como quem diz, deixa lá ver se ninguém descobre que afinal eu não merecia chegar aqui. Como se o cargo de liderança me tivesse sido assim numa raspadinha. Medo de não atingir os resultados, medo de parecer vulnerável ou frágil aos olhos dos outros, medo de ser atacado pelos pares. E esta é a conclusão de um estudo de 2019, onde 60% dos CEOs de empresas americanas de topo revelaram que sentem todos esses medos. Por exemplo, Sheryl Sandberg, número 2 do Facebook, disse numa entrevista que sentia que não merecia ter sido nomeada para aquele cargo. E que sempre que era posta à prova, achava que ia correr mal e sempre que tinha um resultado excelente, achava que estava simplesmente a enganar toda a gente porque tinha sido só sorte. Não sei se alguma vez algum de vocês se sentiu assim. Não? Bom, eu já. E eu tenho a coragem para dizer. Isso já é outra conversa. Outro exemplo bastante conhecido, o CEO durante muitos anos e fundador do Starbucks, Howard Schultz, disse numa entrevista ao New York Times que muito poucas pessoas, mesmo que já tenham ocupado um cargo tão alto antes, se sentam na cadeira do CEO e acreditam que são merecedores de estar ali. E também que dificilmente irão demonstrar essa insegurança a ninguém. Portanto, meus caros colegas, não estamos de facto sozinhos. Líderes conscientes sentem medo, mas também sentem alegria e mantêm a intuição, confiando, sabendo que os mais calmos nunca fizeram bons marinheiros, confiam e pedem ajuda. Reaprendem a confiar em novas pessoas, em novas estratégias e em novos mares. E quando falamos em tomar decisões em mar alto? Tomar decisões com base num antigo volante do comboio não é boa ideia. Precisamos é de um leme e uma bússola para nos orientar em mar alto, para o futuro. Até porque ninguém quer naufragar, certo? Decidir não pode ser um jogo para sobreviver, tem que ser um jogo para vencer. Decidir é sempre um processo emocional, há sempre emoção nas decisões. E para quem eventualmente duvida, recomendo uma boa conversa com o cientista português António Damasio, porque ele explica isso muito bem. E já que o tema hoje do Building the Future são os dados e a informação, vale a pena perguntar uma coisa. O que é que acham que acontece quando um líder tem uma base analítica muito forte para o ajudar no seu processo de decisão? Bom, em primeiro lugar, acontece muitas vezes que ele resiste a uma cultura de dados. E porquê? Porque isso o torna muito accountable. Medo da verdade, medo do underachievement. Em segundo lugar, porque tem medo que o seu papel, a sua intuição, no processo de decisão não seja já afinal tão relevante. E por isso eles próprios menos relevantes. Duvidam? Bom, num survey feito a 400 CEOs da Europa, em 2019, pela KPMG, um número surpreendente de CEOs, cerca de 67%, afirmou que ignorou insights da análise de dados feita na sua empresa porque eles contradiziam, afinal, a sua intuição ou a sua experiência. Esta é mais uma paranoia que todos temos em comum. Ou eu, ou os dados. E, mais uma vez, é crítico conciliar estes dois mundos para decidir. Porque não tem que ser uma coisa ou outra. Há sempre informação e emoção em qualquer processo de decisão. Vamos lá confiar. Mais um exemplo muito poderoso que provavelmente todos conhecem. A Fórmula 1. A Fórmula 1 é talvez o ecossistema que mais cedo usou a sensorização em larga escala, a análise de dados massiva e é hoje um dos mais sofisticados casos de inteligência artificial aplicada ao processo de decisão, que é milimétrica, sempre ao milissegundo. Agora, realmente temos tecnologia para nos tornarmos super-heróis modernos. E, no entanto, mesmo na Fórmula 1, a última decisão em corrida é sempre do chefe de equipa. É ele que decide, com os dados,
mas também com a sua intuição e experiência sempre muito ativas. Se quiserem, procurem no YouTube Using AI to Build a Better Human, The Age of AI. É uma série documental de 8 partes que aborda a forma como a inteligência artificial e o machine learning e as redes neuronais vão mudar o mundo e já estão a mudar o mundo. E o nosso também, fazendo nós, seres humanos, melhores. E também eu, até à Masterclass de 2020, confiava apenas e sobretudo na minha intuição. Essencialmente por medo. E no final deste ano de mar revolto, apesar do medo, partilho convosco, com enorme orgulho, que entregámos a nossa promessa. A estratégia, a reorganização, os números e, mais importante de tudo, construímos uma equipa forte, confiante e preparada para os próximos anos, seja qual for o mar. E foram 5 as minhas grandes lições e que hoje partilho aqui convosco. Em primeiro lugar, aprendi que só quando em consciência aceitamos o medo e aceitamos pedir ajuda, é que criamos verdadeiramente confiança. Sentir a emoção e aceitar que é nossa e que tem um papel. Entre o medo e a confiança está a aceitação. Em segundo lugar, confiar. Confiar muito, confiar sempre nos outros, mais até do que o bom senso nos recomendaria. Porque esse bom senso é muitas vezes, afinal, só a arrogância e o medo a falar. E com isso reaprendi o enorme poder da confiança. Garanto-vos que não era possível termos feito o que fizemos em 2020 sem confiança. Uma verdade brutal isto da confiança. Em terceiro lugar, aprendi que é importante ir ao foco de nós próprios e colocar o foco nos outros. Isto é muito mais difícil do que parece. Porque a liderança não é sobre nós. A liderança é sempre sobre os outros. Em quarto lugar, às vezes é preciso desacelerar para gerar confiança e coesão, para só depois podermos acelerar outra vez. Eu hoje sei que é preferível ir mais devagar e ter a certeza que temos todos connosco, porque é isso que traz sentimento de pertença. Desacelero para poder trazer todos a bordo. Porque velocidade e coesão sempre ao mesmo tempo é para super-heróis. E esses não existem, ficaram lá atrás na infância. E por fim, em quinto lugar, o poder do orgulho. O orgulho na equipa, o orgulho no trabalho feito e na promessa entregue. O orgulho alimenta-nos a confiança e, se for partilhado com os outros, alimenta a confiança das equipas. É muito importante que uma equipa saiba que o seu líder se orgulha deles de verdade. E é fácil. É só dizer quando se sente mesmo. Todas estas minhas aprendizagens estão ainda em desenvolvimento. Eu acredito que líderes de mares revoltos devem estar sempre em revisão de si próprios. E qualquer que seja o vento de mudança, podemos usá-lo a nosso favor, a favor de um propósito maior. É isso que me move. E é isto que me faz acreditar que está na altura de assinarmos um novo contrato. Um contrato de confiança. Desejo a todos um ano 2021 revolto de novas aprendizagens e até para o ano.